Olá, irmãos e irmãs, como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Tudo na paz de Cristo? E as devocionais, vocês têm acompanhado? Têm feito culto doméstico? Os maridos têm aí cuidado dessa área espiritual? Têm dirigido a família? Como é que estão? E as crianças? Como é que vocês estão, crianças? Temos acompanhado aí também as anotações que vocês têm feito dos sermões. Isso tem nos ajudado muito a refletir novamente durante o dia, durante o domingo, sobre a pregação, durante a semana. Muito bom. O empenho de vocês tem nos alegrado muito e tem edificado muito a igreja. É uma alegria para nós ter vocês conosco, acompanhando também o sermão e nos fazendo também aí refletir, então, sobre aquilo que foi pregado. Muito bom. Parabéns aos pais também, que têm incentivado os seus filhos, têm os acompanhado nessa tarefa aí, não é? Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 10, e neste Salmo, cremos que, apesar de nós não termos no título Davi como compositor, mas os estudiosos nos dão essa dica de que, de fato, é uma continuidade do Salmo de número 9. E sendo o Salmo 9 escrito por Davi, eles creem também que seja Davi o escritor deste Salmo. E ele aqui está atrás de uma resposta, não é? E as perguntas que ele faz, já aqui no primeiro verso, podem muito também ser as perguntas que nós temos feito, não é? As dúvidas que ele tem podem ser também as nossas dúvidas em algum tempo da nossa vida ou até uma constância nas nossas vidas, porque aqui para Davi, a pergunta que ele faz parece que Deus está de fato distante, ou parece distante, especialmente enquanto os ímpios, os perversos estão dominando, estão reinando e estão oprimindo aí as pessoas, oprimindo os pobres. Então nós vamos ver o que é que Davi, e como que ele responde a essas perguntas que ele faz, o que que ele entende então de Deus e como é que ele então responde essas perguntas. Nós vamos orar e aí vamos expor este salmo também, ok? Vamos orar então ao nosso Deus? Senhor, nós te bendizemos nesta manhã deste dia do Senhor, dia que o Senhor fez para a nossa alegria, como também para a glória do Teu nome, dia reservado especialmente para nos reunirmos em torno da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, pedimos o Teu favor, a Tua companhia, a iluminação do Teu Santo Espírito. Dá-nos, ó Deus, a compreensão então da Tua bendita palavra e encorajamento, Deus querido, para colocarmos esta palavra em prática e assim glorificarmos o Teu nome, sermos edificados e como também sermos um testemunho vivo do Evangelho do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura então da palavra do Senhor? Diz-nos assim o Salmo de número 10. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede o eleia. Abaixa-se, rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca.
Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Então é assim que Davi começa o seu salmo com esta pergunta: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Esse é o reflexo da aflição da alma de Davi. Ele está se sentindo só e está observando na sua própria vida, entendendo, sentindo então a falta da ação de Deus. Enquanto Deus, portanto, parecia manifestar uma indiferença, se escondendo nas horas mais difíceis. Era assim que Davi se sentia, era isso que Davi estava observando, entendendo, que Deus estava longe. E muitas vezes nós somos levados a fazer essas mesmas perguntas. Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Por que muitas vezes essas tribulações vêm e são pesadas à minha alma, à nossa alma? Por que Deus não responde às vezes? Por que Deus não age? Por que Deus então parece estar tão distante? Então essas são muitas questões que às vezes vêm à nossa mente, às vezes chegam à nossa vida e nos fazem fazer esse tipo de pergunta, de conversarmos com Deus, assim como Davi fez, não é? Precisamos ser encorajados a olharmos para o Senhor, a buscarmos ao Senhor, mesmo nessas horas. Esse distanciamento ou ausência aparente de Deus, podemos sentir, às vezes, isso na nossa própria vida, na nossa própria existência. Davi mesmo, então, fala disso. Lá no Salmo 145, nos versos 18 e 19, ele diz assim, mas ele diz assim: perto está o Senhor, de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Então, queridos, o mesmo Davi que aqui faz esse tipo de pergunta, onde é que está o Senhor? Parece que o Senhor está se escondendo, parece que está tão distante. É o mesmo que no Salmo 145 diz assim: perto está o Senhor. Então ele conhecia a Deus, que apesar de parecer que Deus estaria distante dele e dos humildes, dos pobres, dos necessitados, ele entendia que Deus estava perto. Perto de fato está o Senhor. Lembremos, queridos, que o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está, portanto, em todo lugar. Não é? Ele está tanto no céu, no terceiro céu, lembram-se? Quando Paulo descreve a sua própria experiência lá aos Coríntios, que ele foi levado ao terceiro céu, à presença de Deus. O terceiro céu nós sabemos, não é? Vai além aqui das nuvens, vai além das estrelas, é de fato o local da presença de Deus. Parece algo tão muito distante, não é? Muito longe. Mas também Deus, por ser onipresente, está perto, muito perto de nós, que Ele é capaz de ver o nosso sofrimento, a nossa angústia,
Deus está tão perto que sabe onde nós moramos, sabe quem nós somos, sabe do que nós gostamos, quais são os nossos amigos, os nossos inimigos, as nossas dificuldades. O próprio Senhor Jesus disse isso: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está perto de nós. Mas ele diz aqui, ainda neste primeiro verso: porque Senhor te conservas longe e te esconde nas horas da tribulação? E olha o verso 2: com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Mas quem são esses pobres? De quem é que, na verdade, Paulo está falando aqui? Quem são os pobres? Primeiro que pobres aqui eram os desamparados daquele tempo de Davi. Os órfãos, as viúvas, os necessitados, não é? Aqueles que não possuíam os bens deste mundo. Mas num sentido mais amplo, os pobres são os humildes de espírito, de quem Jesus Cristo falou no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, verso 3, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles vão herdar os céus, porque deles é o reino dos céus, porque eles são de Deus, pertencem a Deus. O próprio Davi era um homem riquíssimo enquanto rei de Israel, não é? Tinha muitos bens materiais, como é comum aos reis. Mas ele disse dele mesmo, lá no Salmo 70, verso 5, eu sou pobre e necessitado. Porque na verdade a verdadeira riqueza não está nos bens que alguém possui, mas está em se humilhar e em ser de Deus, em pertencer a Deus. Aí está a verdadeira riqueza. Mas então, a partir deste verso 2 até o verso 11, Davi vai mostrar para nós, e por isso a pergunta dele, de que parece que Deus está distante, de que Deus não se importa com os seus filhos, com o seu povo, porque Davi vai descrever aqui o domínio dos ímpios, a presença forte dos ímpios na humanidade, a opressão que eles causam, a liberdade que eles têm para fazer o mal. É isso que Davi vai descrever aqui na sua época, quanto nós podemos observar na nossa época, no nosso tempo. Ele vai descrever aqui qual é e como tem sido o comportamento e as atitudes dos ímpios, o caráter deles, como eles são e o que eles fazem. Então ele começa aqui no verso 2 dizendo o seguinte: com arrogância os ímpios perseguem o pobre. Ele mostra aqui então que os ímpios são orgulhosos, são cheios de soberba. O grande pecado então desses ímpios é originado dentro do seu próprio coração, no íntimo, no mais profundo da sua alma. O pecado do orgulho é o que alimenta a cobiça deles, que é insaciável por bens materiais, e que isso se reflete na perseguição aos pobres. Pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. Na verdade, eles se glorificam a si próprios. É como se eles cantassem até hinos de louvor a si mesmos. Eles já têm muito, mas ainda querem mais. Nós nos lembramos aqui daquela parábola que Jesus contou de um homem rico, mas ímpio, que ele tinha um campo e aí ele plantou e ele colheu em abundância, mas muito egoísta, ele só pensava em si. Ele não era justo, ele não era amável, ele não era alguém que distribuía para o seu próximo, que via a dificuldade do pobre, mas ele glorificou-se na sua cobiça e ele disse à sua própria alma. Está lá em Lucas capítulo 12, os versos 19 e 20, ele diz assim lá: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a
tua alma. E o que tens preparado, para quem será? A lição de Cristo nesta parábola serve para todos nós. No versículo 15 de Lucas 12, Jesus diz assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. A palavra de Cristo aqui nesta parábola é o seguinte, não é? Esta noite podem lhe pedir a alma. Você pode morrer hoje. E os bens que você tem, de que servirão? Para que servirão? Então, os ímpios são soberbos, orgulhosos. Quanto mais têm, mais querem ter bens materiais. É nisso que eles põem a segurança deles, nas coisas, nos bens, nas riquezas. Mas Cristo avisa: louco, você pode morrer hoje mesmo. E de que vai adiantar tudo isso? Mas ainda, olha lá o verso 4. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus são todas as suas cogitações. Ele não busca a Deus, ele não procura conhecer a Deus, ele não procura saber quem é Deus, ele não investiga a Deus. Ele simplesmente diz: não há Deus. São as suas afirmações. Embora Davi falando aqui para o povo de Israel, e na mente, no coração, na história do povo de Israel, no judaísmo, então se entendia de que eles conheciam a Deus, de que eles criam em Deus como o Criador do universo. Os homens ímpios de Israel estavam prontos para duvidar até mesmo da existência de Deus, intelectualmente, porque eles praticavam essa crença na sua vida perversa. No interior deles, na história do povo, na história da vida deles, eles criam em Deus, mas a vida deles, a prática de vida, e esses perversos estavam demonstrando isso, eles estavam demonstrando que Deus não existia, que eles não criam em Deus, que eles eram, na verdade, ateus. Porque eles viviam superficialmente essa vida como um povo de Deus. Não é? Na verdade, eles não investigavam, eles não buscavam as evidências de que Deus era de fato soberano. Os seus pensamentos, na sua mente, no seu íntimo, no seu coração, eles viviam como se Deus não existisse. Embora eles tivessem uma consciência até mesmo religiosa e que apontasse para Deus. Nós, por vezes, caímos nesta mesma situação, meus irmãos. Nós somos cristãos, nós vivemos num país cristão, num país que é religioso. Nos nossos dias tem se dito até que somos um país conservador, e creio que esse conservadorismo tem muito a ver com as Escrituras, do que a palavra diz, mas podemos cair no engano, no engodo de sermos chamados cristãos, mas estarmos vivendo como se Deus não existisse. Não consideramos Deus, não levamos a sua palavra em conta, não levamos a sua vontade, não observamos a sua vontade, não o buscamos para tomar as nossas decisões. Os nossos dias têm sido assim na humanidade, da mesma forma como Davi observa aqui na vida do seu povo, como aqueles ímpios, soberbos, ateus, viviam e oprimiam o povo de Deus. Nos nossos dias também temos vivido tempos de muita superficialidade. Apesar de tanto conhecimento, apesar de tanta informação, por inúmeros meios que temos, a tecnologia está aí, o conhecimento chega fácil, está na palma da nossa mão, mas a humanidade ainda é formada por esse superficialismo, que leva à descrença em Deus e na verdade de Deus. Mesmo aqueles que professam crer em Deus, muitos o negam pelas atitudes, pela incredulidade. Muitos que estão até dentro das igrejas por vezes,
discordam da lei de Deus, da palavra de Deus, da divindade de Cristo, da pessoa do Espírito Santo, e logo vão apostatar da fé, vão abandonar a família da fé para se juntarem aos demais ímpios. Isso é um grande risco que corremos, uma vida de superficialidade, se vivermos assim. Se vivermos apenas uma religiosidade, mas não de fato uma vida diária com Deus, de busca do Senhor, da sua vontade, de investigar quem é Deus, de procurar conhecer o seu caráter, a sua pessoa, a sua graça, o seu amor, podemos estar vivendo uma vida de superficialidade. Mas e qual é a razão que o salmista aponta aqui para tudo isso? Para essa falta de investigação, falta de humildade, especialmente destes ímpios? O perverso, na sua soberba, não investiga. Não basta só buscarmos, só procurarmos, só investigarmos. É preciso humildade para reconhecer a verdade da palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Sem humildade e disposição para aprender de Deus, não é possível chegarmos ao pleno conhecimento da verdade. Precisamos de humildade. Precisamos reconhecer que podemos estar na mesma situação que esses ímpios, que esses perversos, que esses que não buscam a Deus, orgulhosos, que são até ateus, chegam ao ateísmo. Precisamos ser humildes. Além de buscarmos conhecer a Deus, reconhecermos a situação em que estamos, reconhecermos que o que Deus fala a respeito dele e a respeito de nós, de fato é verdade. Precisamos aprender e apreender a palavra de Deus, ler a palavra contra nós. Deus está falando de nós, está falando para mim, e não para o outro, apenas. Mas olha o verso 5, o que ele fala e continua dizendo ainda a respeito desses ímpios. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculiza. Então, os justos vão poder perguntar, como fez Jeremias, lá no seu livro, capítulo 12, verso 1, por que prospera o caminho dos perversos? Perguntava o salmista por que Deus estava tão longe. Agora parece que a prosperidade está perto dos ímpios. E as leis de Deus estão muito longe deles. É evidente, queridos, que os ímpios estão prosperando na base da sua desonestidade e opressão contra os pobres e contra os desamparados. Mas eles estão escarnecendo de tudo e de todos, inclusive de Deus. É o que o próprio Davi observa aqui. Deus, eles escarnecem de Deus. E um Deus que permite a prosperidade deles, e esse Deus que parece estar muito longe, assim podem, portanto, esses perversos terem o domínio, reinarem, como se Deus não estivesse presente no mundo em que eles estão dominando livremente. É isso que o salmista observa. É por vezes isto que nós chegamos a reconhecer também nos nossos dias. Como é que Deus permite isso? E como é que eles chegam a esse patamar? Olha como é que eles vivem, como é que esses ímpios e os perversos vivem. Olha o verso 6. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. O salmista descreve aqui a razão do caráter desse perverso cheio de orgulho. É por isso que ele é rápido em escarnecer. Ele parece estar muito confiante e seguro que ele jamais vai ser destronado. A ausência de uma punição imediata de Deus
sobre esses que praticam o mal é sempre um grande argumento para continuarem no pecado. É uma falsa segurança. Lembram-se de Davi? Quando pecou com Batseba? Nós podemos observar no texto bíblico de que quando Natã vai até ele, dá-nos a entender, até mesmo pelos escritos do próprio Davi, dos salmos que ele escreveu, falando de que enquanto ele calou o seu pecado, não é? Ele adoeceu, os seus ossos pareciam que estavam sendo esmagados, não é? Deu a entender de que, como a punição de Deus não veio imediatamente, ele foi vivendo, não é? Dentro do pecado, ele continuou no seu pecado. Não houve nenhum tipo de retaliação de Deus, não houve nenhum tipo de ação de Deus rápida com relação ao seu pecado. Ninguém descobriu, ninguém desconfiou, ninguém o denunciou, então ele permaneceu naquele pecado. Os ímpios estão assim, e nós corremos esse risco hoje também. Enquanto não descobrirem o meu pecado, eu continuo nele. Ele diz no seu íntimo, jamais serei abalado. Ninguém descobre, eu continuo praticando, ninguém está vendo. Mas é uma falsa segurança. E é por isso que o ímpio continua escarnecendo, continua na sua impiedade, porque nada lhe acontece. E olha o que ele continua falando. O que ele faz então? Olha o versículo 7. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. Os ímpios são maldizentes. O perverso usa a sua língua de modo ferino, enganoso e ofensivo. A verdade, portanto, não está na sua boca, porque ele só fala mentiras. Ele fala mal de tudo e de todos. Ele é maldizente, ele é murmurador. Ele fala mal dos homens, ele fala mal de Deus. Não se pode confiar nele. Olha os versos 8 a 11. Podemos perceber aqui, na descrição de Davi, que a impiedade do ímpio vai aumentando. Olha lá, verso 8. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu. Virou o rosto e não verá isto nunca. Olha a descrição. A impiedade humana vai aumentando. Chega ao ponto de se tornar criminoso. Os ímpios são criminosos. Eles são orgulhosos, soberbos, eles são ateus, eles são escarnecedores, eles são maldizentes, eles são criminosos. A impiedade vai numa crescente. No verso 4, o que nós lemos acerca do ímpio? Que não há Deus são todas as suas cogitações. Ele pensa, eu estou vivendo num mundo que não há Deus, que não há um juiz, que Deus de fato não existe e que, portanto, eu posso viver da maneira que eu quiser. Por que vou temer se Deus não existe? Agora, ele não pode se livrar da sua angústia e tenta se convencer a si mesmo, em seu íntimo, ele tenta abafar a voz da sua consciência, da qual ele não pode fugir, de que Deus, que ele sabe que existe sim, não se lembrará, que se esqueceu, que virou o rosto, e ele enfim escapará livre de uma punição, mas é só por um tempo. Na verdade, queridos, não existe ateu verdadeiramente, porque no íntimo eles sabem que há um Deus.
Porque Deus mesmo colocou no íntimo do ser humano um conhecimento, um entendimento a respeito de que há um Deus. Eclesiastes fala a respeito disso. Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, Paulo fala a respeito disso. Então é enganoso se engana aquele que pensa que não há Deus, e de que, apesar de Deus parecer demorado, apesar da punição não vir imediatamente quanto a um pecado, contra essas ações todas, contra este caráter, mau caráter do ímpio, e que ele pode então viver como ele quiser, e de que não há punição, então, que se não descobrirem o seu mal e os seus feitos, então ele pode viver livremente, sem medo de uma punição. Isso é enganoso. Então, nessa primeira parte, até o versículo 11, Davi faz isso. Davi mostra qual é o caráter deste ímpio, no tempo dele, e nós podemos ver isso no nosso tempo. Mas a partir do verso 12, Davi mostra agora o reinado de Deus, a presença de Deus, o poder e soberania de Deus que reina sobre todas as coisas. Davi ora então para que Deus se manifeste. Olha o versículo 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. É assim que ele se coloca diante de Deus. Davi então estava angustiado por causa da atitude daqueles perversos contra os pobres. E ele faz então um apelo a Deus para que se levante. O salmista deseja que Deus se interponha entre os justos e os ímpios, a fim de salvar os justos, que são chamados aqui de pobres ou aflitos, tanto fisicamente como espiritualmente. Queridos, quando Deus então se levanta, ele age em benefício do seu povo. Deus não se esquece dos aflitos, dos pobres de espírito, dos perseguidos e oprimidos pelos ímpios. Deus se levanta em sua defesa. O próprio Senhor Jesus disse no seu ministério terreno: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está pronto, ele está perto. Olha o versículo 13, olha a pergunta que o salmista faz: por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Por qual razão que o ímpio, que o perverso diz isso? Como é que poderia Deus permitir que a iniquidade triunfasse sem se importar com isso? Por que razão deveria alguém imaginar que Deus não se levantará para defender o justo e punir o ímpio? De fato, queridos, não há razão para pensarmos assim, porque Deus já deu abundantes provas da sua atuação na história de todos os povos, em todos os tempos. Olha o versículo 14, é isso que Davi fala, é isso que Davi lembra, é isso que Davi proclama. Olha o verso 14, tu porém o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Basta nós lembrarmos aqui uma história do próprio povo de Israel, quando estava escravizado no Egito, havia 400 anos. Deus já havia dado uma promessa a eles, não é? De que seria o Deus deles, fez uma aliança com eles, com Abraão, que era o seu pai. Mas eles foram então lá para o Egito e ficaram lá por 400 anos, chegando ao ponto de ficarem escravos lá no Egito. Mas Deus se lembrou deles, porque Deus jamais se esquece, na verdade. E Deus então levanta a Moisés, que vai enfrentar ao faraó e ao Egito, e com mão poderosa, Deus instrumentando e capacitando a Moisés, tira aquele povo. E nós conhecemos a história de como foi a retirada, a saída
deste povo da escravidão do Egito e a sua entrada na terra prometida. Então não há razão para nós pensarmos de que Deus se esqueceu do seu povo, porque Ele tem abundantes histórias registradas nas Escrituras em favor do seu povo, como na história da nossa própria vida. Podemos fazer aqui, você pode fazer aí na sua casa. Você pode sentar-se com a sua família e começar a descrever, a registrar, puxando pela sua memória, quantas vezes e quais foram as ações de Deus que livraram você do mal, que acudiram você, seja na saúde, seja nas necessidades materiais, seja no consolo, no conforto, diante das aflições, enfim, você pode registrar, você pode verificar na sua própria vida o quão perto está o Senhor. Então, queridos, vejamos aqui agora o que Davi continua orando e pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor. Olha no verso 15, ele diz assim: quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. Davi ora então para que Deus reprima as obras do ímpio. Esta é uma oração, queridos, para que os próprios instrumentos da perversidade sejam impedidos, sejam reprimidos. Davi pede algo que Deus pode fazer, obviamente, que na verdade Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode quebrar os braços dos opressores e assassinos e impedi-los de agir. Deus pode quebrar os dentes dos perversos, o Salmo 3, verso 7, nós já estudamos isso, e fazê-los até passar fome, como eles fazem com os pobres. Deus pode cegar os olhos dos ímpios, cheios de cobiça. Olha o verso 3, pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. Deus pode cegá-los. Deus pode fazer isso como fez com os habitantes de Sodoma, para que fossem impedidas as suas ações, os seus maus desejos, os seus crimes, conforme Gênesis 19, 11. Então, queridos, nós vemos Davi aqui apelando para que Deus de fato intervenha e elimine toda impiedade. Davi ora, queridos, na parte B desse verso 15, para que Deus julgue os ímpios. Olha lá o que diz: esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. Vai lá no mais profundo do íntimo do ímpio e verifica e vê toda a sua maldade, todo o seu caráter mau. Esquadrinha-lhes a maldade. Essa é uma oração que Davi faz por justiça. Os justos estão sendo angustiados pela opressão dos ímpios, estão sendo roubados das suas propriedades, estão sofrendo perseguição, estão padecendo de fome e passando necessidades, e Deus parece muito distante. Mas a resposta está aqui, a pergunta do verso número 1. Aparentemente Deus se conserva distante, porque Ele está dando um tempo, queridos, um tempo para que os ímpios possam se revelar em toda a plenitude do seu caráter. Mas brevemente virá o julgamento de todos. Os seus atos, pensamentos e palavras serão julgados, esquadrinhados, examinados, testados segundo a reta justiça de Deus. Queridos, o exame será tão profundo, tão minucioso, que nada vai escapar dos olhos do juiz de toda a terra. Nós vimos isso no Salmo de número 9. Os ímpios que agora estão perseguindo, zombando, escarnecendo dos justos e de Deus, eles vão responder por todos os seus atos perversos, por todas as suas maldades. Olha o verso 16 agora. Davi louva a Deus
pelo reinado de Deus, pela soberania de Deus, pelo poder de Deus, pela presença de Deus, por quem Deus é. Olha lá o verso 16: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Isso indica que Davi encontrou resposta para as suas inquietações. Embora pareça que Deus esteja distante, que esteja longe, na realidade, Deus sempre esteve reinando, está reinando e reinará pelos séculos dos séculos, eternamente. Queridos, olha o versículo 17, Deus tem ouvido, olha ali, verso 17, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Não é que Deus ouviu no passado e não ouve mais, não é que Deus ouvirá apenas no futuro, mas diz, tens ouvido. Deus é presente, Deus é sempre presente. E há de fortalecê-los, há de fortalecer o coração ansioso, que está esperando por uma resposta de Deus. Então, queridos, quando o juízo de Deus se manifestar no tempo de Deus, no tempo próprio de Deus, as nações serão desarraigadas da terra. Não é o que diz aqui? O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Ele diz mais, que o terror vai ser extinto. Olha lá, tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. O terror será extirpado. E os justos e os oprimidos vão louvar a Deus para sempre. Hão de louvar para sempre a salvação do Deus eterno. Então, queridos, a justiça será estabelecida e a paz será restaurada eternamente. Concluindo, queridos, e aplicando para nós, muitas pessoas hoje também estão angustiadas e clamam dia e noite. Por que, Senhor? Por que o Senhor não responde às minhas orações? Por que o Senhor se esconde e não se comunica conosco, com seus filhos que estão atribulados? Por que, Senhor, que não temos respostas imediatas às nossas dúvidas, às nossas incertezas, aos nossos problemas? Então, queridos, nós vimos neste salmo que nós podemos ter uma resposta plenamente satisfatória de um Deus que às vezes parece de fato distante. Ele pode parecer estar longe para alguns, mas ele não está, queridos. De fato, ele não está. O nosso Deus está perto, ele está tão perto, e ele se importa tanto conosco, que ele foi capaz de enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar e pagar o preço da nossa redenção. O nosso Deus está tão perto que se fez carne, que se fez um de nós. E assim nós podemos compreender, queridos, ele se fazendo um de nós, que ele, de fato, para sentir o que nós sentimos, como um de nós. Ele está tão perto de nós que pode, neste exato momento, saber quais são os nossos sentimentos, as nossas aflições, as nossas dores, angústias. Ele sabe das nossas necessidades mais profundas. Queridos, ele sabe até o que nós pensamos. Antes mesmo de falarmos, ele já sabe o que vamos dizer. Ele está tão perto, tão próximo. Lucas 18, 7, na conclusão daquela parábola do juiz iníquo, Jesus diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los?
Não fará Deus justiça? Olha o que nos diz Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 3. 1 aos Coríntios, capítulo 3, os versos 16 e 17. Olha assim, ó. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nós somos santuário de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Deus está tão perto de nós, não está apenas ao nosso lado, não apenas é onipresente, que habita em todo lugar, que está em todo lugar, que se faz ver em todo lugar, não apenas isso, Ele habita em nós, dentro de nós. Olha o capítulo 6 aqui de 1 aos Coríntios, os versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Deus nos comprou em Cristo Jesus pelo seu sangue. Nós somos dele, pertencemos a ele. Deus não vai cuidar do que é seu? Deus não vai cuidar do que lhe pertence? Deus não vai acudir, restaurar, consolar, confortar, animar aqueles que são dele, que lhe pertencem? Ele está mais do que perto. Ele habita em nós. Mas, queridos, portanto, depois de observarmos este salmo, estas palavras de Davi, nós podemos lembrar, devemos lembrar, que nós somos chamados a vivermos pela fé. E se nós tivermos que esperar um pouco mais pelas respostas ou ações de Deus, esperemos. Fomos chamados a vivermos pela fé. Olha o que diz o escritor aos Hebreus 10, versos 37 e 38. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Nós não vivemos por vista. Nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos pela fé no Senhor. Ele continua dizendo em Hebreus: e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós esperamos no Senhor, porque nós vivemos pela fé. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É só mais um pouquinho. Maranata, vem, Senhor Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Vamos orar então? Senhor, nós te bendizemos. Te bendizemos porque o Senhor está perto. Na verdade, o Senhor habita em nós. E o Senhor cuida dos seus. O Senhor fez uma aliança conosco. Para a sua própria glória. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos ampara. O Senhor nos acode. O Senhor nos restaura. O Senhor nos livra. O Senhor é o Deus de amor e de bondade. O Deus todo-poderoso, soberano, que cuida da sua criação e especialmente cuida do seu povo. É no Senhor que confiamos. É no Senhor que colocamos as nossas vidas. É no Senhor que descansamos. Muito obrigado por seres assim, um Deus tão próximo, um Deus que vem habitar em nós, um Deus que nos cuida, que nos ama, que nos restaura. Louvado seja o nome do Senhor. Assim te bendizemos e clamamos, ó Deus, dá-nos então desta graça, desta certeza, a cada dia, de andarmos por fé, esperando sempre, a cada dia, no Senhor, o suprimento das nossas necessidades, o alegrar do nosso coração, a restauração da nossa alma, o nosso caminhar seja sempre alegre, seja sempre vigoroso, encorajado pelo Senhor. Assim oramos e te bendizemos, assim pedimos, assim clamamos,
no nome santo, bendito e poderoso, o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações e a presença do Santo Espírito do Senhor estejam comigo e com vocês, hoje e para todo sempre. Amém.